Ah, é? Então eu fazia concurso praticamente toda semana. Eu fiz concurso na Bahia, eu fiz concurso em Pernambuco. É. Eu fui lá no TJ Pernambuco, Foi lá. fiz. Fui até com a minha esposa fazer esse concurso. E assim, fiz muitos concursos e reprovei muitos. Até eu começar a entender como que era o jogo, né? Aí Professor, tem algum... Poxa, caramba. Pô, vou pegar essa dica então. A gente tem que ver uma tendência do YouTube, pra gente ricar no YouTube. Como que a gente faz? Existe tendência, será, pra essas coisas também? O tem, algoritmo, né? deve ser. Então, professor, mas o senhor falou assim, lá tem como passar no concurso lá do Recife. É, para começar, hoje vai ter um concurso, Uhum. né? Qual que é a primeira dica, assim, ó? Primeira dica, Ó, leia vou o anotar. edital. Edital. Conheça o edital, porque eu sempre falo uma coisa, o edital é a regra do jogo. Se você não conhece a regra do jogo, você já começa em desvantagem. Então você não precisa ler o edital todo. No meu canal eu comento vários editais, mas você precisa saber as informações, o que vai cair, né, os conteúdos, e a partir dali você começa a se organizar, né? Claro que você tem que estudar antes do edital, mas a partir do edital você já tem que fazer uma organização e um planejamento focado no edital, né? Caramba. Então é a primeira coisa que eu falo é isso. Porque assim, às vezes eu recebo muitas perguntas assim, você vai gravar a legislação local? Aí eu falo assim, mas nem tem no edital. Para que você vai estudar a legislação local? Você não está pedindo isso, né? Então a pessoa acaba perdendo tempo, e tempo é tudo, né? Você tem que se organizar ali o tempo que você tem para você estudar. E aí a organização é importante, porque tem muita gente que acha assim, eu vou estudar 3 horas de língua portuguesa para ir bem na prova por dia. É muito ruim fazer isso. O ideal é você distribuir. Você estuda 1 hora de língua portuguesa, levanta, toma uma água, né? Para reposicionar ali a Sim. sua. Aí passa para outra, para matemática. Caramba. Depois você vai estudar legislação. Não fica muito tempo numa disciplina, numa área, senão você cansa e aí você aproveita muito menos, né? Isso aí eu estou falando um pouco do que Sim, eu li de sim, sim, neurociência, sim. que o teu cérebro começa a não absorver muito o tema, né? Quando você, assim, por exemplo, lógico, quando você vai fazer um concurso, eu falei da Petrobras, mas igual a Petrobras, que é um Uhum. concurso pesado, eu acho. É, Mas tem algumas coisas, assim, que tem áreas que a gente acaba não dominando sim. bem. Como é que faz? Tem que começar a estudar essa área, né? Eu, por exemplo, tinha pouco conhecimento de legislação. Foi uma área que eu acabei entrando muito, assim, né? Tanto é que o meu foco é bastante legislação. E aí eu fui estudar direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito civil, né? E fui entender o mundo do direito, porque tem uma língua também lá, né? Tem um juridiquês. É, E aí isso às vezes atrapalha a gente quando a gente não entende. Então, às vezes eu lia na lei e falava, é admissível ad nunto. E a pessoa que dava aula, ela falava isso como se você soubesse o que é ad nunto. E eu, sei lá o que é isso, né? É admissível a qualquer tempo. entendi. Então a gente vai tentando traduzir essa linguagem que está em muitos estatutos e que às vezes a gente que não tem conhecimento legal, né, judiciário, a gente se perde, né? E quanto tempo de estudo, assim, a dedicação para... Isso vai de concurso para concurso? Vai de concurso para concurso, né? Mas assim, é aquilo que eu falo, o tempo tem que ser de qualidade. Às vezes tem gente que estuda 8 horas e não tem qualidade no estudo. E Tem como que gente que seria essa estuda. qualidade, professor? É exatamente ter um planejamento, né? Você se organizar, você distribuir, fazer, estudar, fazer questões, fazer revisão. Eu sempre falo que as pessoas têm que escrever, têm que anotar, porque isso dá você tem uma fixação melhor, né? E tem muita gente que gosta só de digitar. Não é, eu não recomendo muito. Eu acho que o ato de escrever, ele é fundamental para o aprendizado. Professor, eu particularmente, assim, eu já percebi, eu faço algumas faculdades hoje, mas, assim, o meu modo de estudar
posso estar falando bobeira, eu nunca peguei um Não, profissional. mas cada pessoa Por exemplo, é bem visual e auditivo. Sim. Então eu tenho uma facilidade incrível. Agora quando você fala assim, quando eu vou escrever, é desse jeito aqui, ó. Por exemplo, eu vou falar, sei lá, regra de 3. Não, coisa simples, pá. Não, então, mas isso não tem problema. Eu também às vezes escrevo pouco, né? Por isso que muita gente fala assim, deixa eu olhar teu material que você escreveu. Não adianta, porque é uma coisa que eu entendo. Entendi. Outra pessoa talvez não vai entender minhas anotações. Sim. Porque é aquilo que você consegue se organizar, né? Para entender. Então, você escrever lá a regra de 3, do jeito lá, às vezes eu faço as contas do meu jeito. Isso é a organização de cada um, né? Tem gente que gosta de mapa mental, eu não gosto muito de mapa mental, mas tem gente que gosta, né? E às vezes eu faço um mapa mental, mas eu não vou dizer que eu não sou apaixonado por isso, mas quando você fala assim, é lógico, a sua área é mais da exatas ou da humanas, assim? Humanas. E como que fica na área da exatas? Então, esse foi um desafio, por exemplo. Eu detectei, fazendo essas várias provas, que eu tinha um problema com exatas, né? Então, lógica do pensamento matemático, matemática. E eu errava muitas questões. E aí eu fui perceber que isso me prejudicava nos concursos. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um concurso em Indaiatuba e eu tirei 96%. Só errei 4 questões de matemática. Caramba. E eu fiquei super feliz. Eu falei, vou para as cabeças, vou passar, né? Tal. Quando saiu a lista de aprovados, eu fui procurar meu nome logo no começo. E aí fui descendo o dedinho, porque tinha um monte de gente que acertou tudo. 100. E aí eu fiquei em 300 e pouco. Porque na minha frente, muita gente acertou aquelas 4 de matemática. Puxa. E aí eu percebi que eu precisava resolver isso. Então eu comecei a fazer o que eu chamo de alinhamento na matemática. Eu falei assim, o que eu não sei? Por exemplo, eu não sei multiplicar fração. Cai uma coisa simples, fácil, que era só multiplicar a fração, eu errava. Então eu comecei a aprender o básico que me prejudicava. Então acabava remendando, né, ali, metro para centímetro, converter, sabe essas coisas bobas, fácil? Sim. E que eu errava. Sim. Então eu fui atrás disso. E aí isso fez toda a diferença. Por exemplo, no concurso de São Roque, de supervisor, eu fui primeiro lugar. Eu não fui primeiro lugar porque eu acertei mais em legislação, porque eu acertei mais em conhecimentos pedagógicos ou porque eu acertei mais em língua portuguesa. Eu fui em primeiro lugar porque eu acertei todas de matemática. Olha que legal. E aí isso fez toda a diferença, porque num concurso de educação é onde o pessoal vai muito mal às vezes, né? E aí eu acabei conseguindo o primeiro lugar por conta da matemática, né? Porque eu e mais uma pessoa acertamos, gabaritamos. O resto acertou 8, 7, 6, 4. Calma aí, pra gente fechar, a pergunta que não pode calar, Rosilene, quantos concursos o senhor passou? Olha, eu deixei de contar, mas passou de 20, mais de 20. Então tá certo aí.